Vamos lá aprender agora os pronomes pessoais e os pronomes objetos. E depois pronomes possessivos e adjetivos. Let's get started. Let's go. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, sujeito e objetos. Pronome sujeito e pronome objeto, ok? O pronome, nós temos a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa, do singular e do plural. A primeira pessoa do singular é eu, a do segunda do singular é você, a terceira ela tem o masculino, o feminino e o neutro, ok? Nós temos o masculino que é he, que é ele, o feminino é she e o neutro é o it ou it. Ambos sons são corretos, certo? Só que o mais correto é o it, mas o mais usual é o it, a coisa. Eu costumo dizer para os meus alunos que o it é para coisas, animais e objetos. Para tudo que não for ser humano, se usa it. Coisas, animais e objetos. Beleza? O que acontece? Nós temos também o plural. O plural de eu com você é nós. Então, o I. A primeira pessoa do plural é o I. A segunda pessoa do plural é you. E a terceira pessoa do plural é they. Certo? Que é o plural de ele com ela com ele com o cachorrinho, ela com o cachorrinho, ou ele, ela e o cachorrinho, os três. Olha. Pronto. Ficou mais fácil agora, né? Pronto. Então aqui nós temos o plural. Aqui é o singular e aqui é o plural. Certo? Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, você. Terceira pessoa do singular, ele, ela ou cachorrinho. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E terceira pessoa, de quem se fala. Beleza? E o plural, que é we, you, they. O mesmo you no singular como no plural. O que vai diferenciar vai ser o Szinho. Se for tipo, você é meu amigo. You are my friend. Vocês são meus amigos. You are my friends. O que vai diferenciar é o Szinho no substantivo. Então, agora nós entendemos o que é o sujeito no singular e no plural. Nós vamos entender agora o sujeito o sujeito aqui, uma frasezinha. Não, eu vou colocar logo o objeto. O objeto é esse aqui, ó. Me, you. Ele gosta de mim, ele gosta de você, ele gosta dele. Dele é quem? É him. Dela, her. Do cachorrinho, it. Pronto. Essa é a primeira parte. Ele gosta de nós, da gente. Fica como? Us. Ele gosta de vocês. You. Us, you. Eles gostam deles e delas. Eu uso o mesmo de THE. Aí eu troco o Y pela letra M. Them. O TH tem um som de V. O som por cima da língua. Como se fosse um celular vibrando. They, them. Beleza? Pronto, nós entendemos a parte dos objetos. Agora nós temos que entender que toda frase, toda oração, ela tem um começo, um meio ou meios e um fim, certo? O começo é chamado de sujeito, o meio é chamado de verbo e o fim é objeto ou complemento, certo? Então, eu não posso inverter essas coisas. Então, aqui, nessa consonância, isso tudo aqui, ó, vou fazer assim, ó. Isso tudo aqui é objeto. E isso tudo aqui é sujeito. Ficou claro? Pronto. Vamos colocar uma frasezinha aqui, ó. Ana ama John. Vou botar a tradução, certo? Ana ama João. Todo pronome substitui um nome. Ok? Então vamos trabalhar com substituições para que você possa entender. Quem é Ana? Ana é o sujeito. Quem é o ama? O verbo. E João? O objeto. Claro? Ok. Sujeito, verbo e objeto. Se o sujeito é Ana, quem é Ana? Ela. Então eu posso colocar ela ama ele. Ela ama ele. Ou ela o ama.
ou ela ama a ele, que é mais avançado e mais profundo. Mas vamos colocar assim, nessa formazinha aqui. Ela ama ele. Quem é ela? Ana. Quem é ele? João. Ficou claro até aí? Tudo bem. Em língua inglesa, a gente faz o seguinte. Ana é o sujeito. O sujeito aqui é quem? O sujeito é esse aqui. Quem é o objeto? O objeto é esse aqui. Então, se Ana, ó aqui, ó, vem em primeiro lugar. E aqui o verbo e depois, em último lugar, o objeto. Ana é o sujeito, eu vou aqui para o sujeito. Quem é o sujeito? He, she, it. Ana é ela, então eu vou fazer o quê? She loves John. John é quem? Ele. Eita, é ele é he, eu vou colocar he aqui. Tá certo? Não. Por que não está certo? Porque he está na função ou na posição de objeto. Então não pode ser substantivo. Não pode ser o sujeito. Tem que ser o objeto. O objeto é aqui, ó. Ele, ela e o its. Então, eu vou botar o quê? Eu vou ter que colocar o... É John? É him. Ó. Ela ama ele. She loves him. Cuidado não falar she loves him. Him. She loves him. Loves him. Loves him. E não é love. É le. É fechado. She loves him. Him. Beleza? Ana ama ele. Ou ele ama Ana. Que é o contrário agora. Eu fiz isso numa sala de aula e a pessoa diz, não, eu sei inglês. Aí eu botei assim, o contrário. John loves Ana. Que é João ama Ana. É claro que em português, olha como é difícil em português. Eu vou repetir o mesmo verbo, ama, e vou botar assim, ele ama ela. Esse mesmo ela é esse aqui. E esse mesmo ele é esse aqui. Não mudou nada em português. Em português. Agora vamos para inglês. Eu botei assim, a pessoa diz, não, professor, deixa comigo que eu sei. Aí simplesmente a pessoa foi lá e fez assim. Oxe, eu fiz assim, him loves she. E disse, aí, tá vendo que eu sei inglês? Que eu sei inglês. Aí eu disse, parabéns, cara. Você acertou só o verbo do meio. Mas por que, professor? Se aqui no final o John é o mesmo John, sim, é o mesmo John. Só que o mesmo John aqui está em posições diferentes. O primeiro John está na posição de objeto. E o segundo John está na posição de sujeito. Aqui é sujeito, verbo e objeto. E o que é que tem a ver? O nome não muda, não. O nome não vai mudar. Só o pronome, que é a substituição do nome. Então aqui John é quem? Ele. Então é só fazer assim. Quem é ele em inglês? He. Então eu vou fazer assim. He loves. Se é ela, não pode ser she. Não pode ter dois sujeitos aí nessa oração nesse sentido. Sujeito no início, sujeito no final. Não pode. Uma pausazinha aqui. Então, he loves her. Ele a ama. Ele ama ela. Ele ama a ela. Tanto faz. Ele ama ela, ele a ama ou ele ama a ela. Está certíssimo agora. Aqui é sujeito, aqui é verbo e aqui é objeto. Simples assim. Então, nesse quesito, você já sabe saber quem é o sujeito, quem é o objeto. Uma frase que tenha um homem e uma mulher, você sabe distanciar uma do outro, né? Quem é o sujeito e quem é o objeto. Aqui nessa posição, nós temos ela no início e ele no fim. Aqui nós temos ele no início e ela no fim. Agora nós podemos colocar de uma forma bem distinta também. Podemos colocar assim: Ana ama Peter and Mary. Ana ama Pedro e Maria. Ana ama Pedro e Maria. E agora? Bem simples, bem simples. Sujeito,
verbo e objetos. Primeiro objeto, segundo objeto. Sujeito, verbo, primeiro e segundo objeto. Objeto e objeto. E no meio a conjunção aditiva. E, simples assim. Então, bora lá? Vamos substituir Ana. Vou botar em português. Ela ama ele e ela. Certo? Ela ama ele e ela. Que legal. Agora eu vou substituir a mesma coisa. Ela pode ser substituída por algum? Não. Então, ela continua. Ama. Ele e ela é quem? Eles. Olha que legal. Duas sentenças. Vamos fazer em inglês? Anna, she, sujeito. Ama, loves. Peter é quem? Ele. Ele fica him. And, a conjunção, her. Him, her. Ele e ela. Vou repetir. She loves they. Acertei? Não. Por quê? Porque they é sujeito. Ó aqui. Aqui, ó. They. Ele está na função de sujeito. O them é objeto. Então, o certo é them. O they não é certo. A mesma coisa o contrário. Peter and Mary loves Anna. Fica Peter and Mary loves her. Ou they love her. Assim, ó. Peter and Mary love Anna. Pedro e Maria amam Ana. Vou repetir. Ele e ela, que são sujeitos, viu? Ó, sujeitos, plural. Amam Ana. Ana é quem? Ela. Ó. Vou substituir agora he and she. He and she é quem? Ele e ela. Que quer dizer que eles amam ela. Ou eles amam... Eu botei em português. Olha só a cabeça. Love her. Her é Ana. E o they é ele e ela. He and she. Peter and Mary. É nessa dimensão que você deve separar e substituir. Saber colocar, saber entender quem é sujeito, quem é objeto, vai fazer muita diferença. Quantos sujeitos? 1 ou 2. Quantos objetos? 1 ou 2. Então você faz essa análise. Estuda primeiro quem é sujeito e depois quem é objeto. É mais ou menos assim.